Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Regina, do canal Dicas Mais Dicas, hoje de óculos, para poder ler aqui várias anotações que eu fiz sobre um assunto que atualmente está muito polêmico em Portugal, que é a questão dos imigrantes. Então, eu acho que a gente não pode falar desse assunto sem ver dados estatísticos, demográficos, e não dá para ficar falando, eu acho que, é assim, não. A gente precisa analisar toda essa questão histórica para poder entender isso melhor. Então, é atrás disso que eu fiz uma pesquisa aqui, espero que vocês gostem, mas eu aprendi muito com isso, tá? Então, não se esqueçam, curta, compartilhe e segue o vídeo. Preste atenção, porque são informações muito interessantes, tá bom? Bom, então essa questão da imigração, dos imigrantes, está um assunto do momento, vamos dizer assim. Muita falação sobre isso. E, inclusive, não só nos jornais, na TV, youtubers, né? E então, assim, eu achei por bem fazer uma análise melhor para eu ter uma formação de uma ideia mais consistente sobre o assunto. Porque até então a gente só ouve falar daqui, da colar, né? Mas não vê, não entende exatamente o que está acontecendo. Então, assim, é um assunto realmente recorrente, né? Então, na realidade, isso é um problema muito relacionado à política, né? Dentro e fora de Portugal também, né? Houve uma facilitação da imigração aí nos últimos anos, né? Um dos fatores aí foi a criação da CPLP, dentro de outros vistos de trabalho, outros vistos que foram criados para atrair as pessoas para Portugal. Mas por que foi feito isso? Foi só porque Portugal é bonzinho? Não. Tem muitos dados interessantes que a gente precisa entender para saber por que aconteceu isso, né? Ou seja, existem muitos dados importantes que a gente precisa conhecer. Um deles é a questão demográfica de Portugal. A pirâmide populacional de Portugal, como está e como era. Através da análise dessa pirâmide, a gente vai observar uma coisa muito interessante, né? Aqui, por exemplo, em 1974, haviam 8.754.365 portugueses, tá? Habitando aqui em Portugal. Desses, né, 65 ou mais, né, eram 10% dessa população. Já em 2022, tinha 10.444.242. Só que em 2022, essa população corresponde a 24%. Então, observem, em 1974, havia uma população de 10% de idosos em Portugal. Hoje tem 24%. Vamos seguir. Em 1974, de 15 a 64 anos de idade, eram 62%. Em 2022, 63%. Ou seja, não houve uma alteração muito significativa. Houve um aumento de 1% no ano de 2022, na análise que foi feita nesse ano. Já em 1974, de 0 a 14 anos, eram 28% da população. Em 2022, 13% apenas, ou seja, houve uma inversão dessa pirâmide em função
do aumento de idosos e diminuição de crianças e adolescentes, né? Houve uma alteração, houve uma inversão praticamente, né? Então, o que acontece, né? Outras coisas que a gente observa. Tem a questão também dos jovens que estão indo embora de Portugal. Não sei se vocês têm conhecimento desses dados, que eu achei aqui bem interessante, né? Portugal já exportou, vamos dizer, 850 mil jovens. Saíram de Portugal 850 mil jovens nos últimos anos, tá? Isso daí corresponde mais ou menos a 30%, né, dessa população, tá? Então, o que acontece? Além disso, temos a questão dos estrangeiros em Portugal. Tem aproximadamente 800 mil estrangeiros em Portugal. A maioria são cidadãos de fora da União Europeia. Os brasileiros, como já é conhecido, são os mais numerosos, 29,3%, seguido pelos britânicos, 6%, cabo-verdianos, 4,9%, italianos, olha, isso eu não sabia, 4,4%, inclusive tem um aqui em casa. Indianos, 4,3%. Esses dados eu peguei no Sapo, são dados de uma reportagem de dezembro de 2023, tá? Então, o que acontece? Houve um crescimento de 12,4%. E esse fenômeno de aumento aí dos estrangeiros está acontecendo desde 2016, tá? Em uma década, praticamente quase duplicou a quantidade de estrangeiros em Portugal, porque em 2016 eram 400 mil estrangeiros, tá? Outros dados, tá? Estrangeiros em Portugal, a maioria são homens e jovens. 6 em cada 10 tem entre 15 e 44 anos. Uma coisa muito interessante aqui. A idade mediana dos portugueses atualmente é de 48 anos. E a idade mediana dos estrangeiros é 37 anos. Então, são bem mais jovens, né? Dá uma diferença de menos de 11 anos, tá? E outra coisa que interessante, Portugal, na União Europeia, é o 10º país com menor proporção de estrangeiros, tá? Então, não está aqui lotado de estrangeiro como se fala, não. Portugal é o 10º país com menor proporção de estrangeiros, tá? Esses dados são da Eurostat, tá? Então, quais são os países na Europa com maior concentração de estrangeiros? Luxemburgo, 47%, tá? E temos também Malta, com 21%, que são os países com mais estrangeiros, tá? Então, os portugueses, né? Emigrantes portugueses, ou seja, que vivem fora de Portugal, 20% da população de Portugal vive fora, ou seja, tem 2,1 milhões de portugueses fora de Portugal. Qual o lugar mais frequente que vão esses portugueses, tá? Por ordem de quantidade numérica. Primeiro lugar, França. Segundo lugar, Suíça. Terceiro lugar, Estados Unidos da América. Quarto lugar, Reino Unido, mas que com o Brexit está diminuindo a quantidade de portugueses indo para o Reino Unido. Em quinto lugar, pasmem, o Brasil, tá?
é o quinto país de escolha dos portugueses para emigrar. Depois, em sexto, Canadá e em sétimo, Alemanha, tá? Esses dados aí são de uma reportagem de 2024 do Expresso, tá? 2022 tinha 60 mil portugueses foram para a Suíça. E no mundo, eu não sabia disso, não sei se vocês sabem. Portugal está no 26º lugar no ranking de países no mundo com o maior número de emigrantes, tá? O que tem maior número é a Índia, mas eu vi um outro estudo aqui que é outro país, tá? Bom, atualmente, para onde os portugueses estão indo, além desses países, também para a Noruega, Suécia, Holanda e a Suíça, que já é tradicionalmente um país de imigração dos portugueses, tá? Que mais, gente? Tem mais homens portugueses emigram, né? Maioritariamente são homens portugueses que emigram em idade ativa e jovem, tá? Bom, o relatório da imigração de 2022 do Observatório de Imigração e Rede Migra, do Centro de Investigação de Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa diz que 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. Olha, 30% dos jovens nascidos em Portugal vivem fora do país. É aquele número que eu já passei. 850 mil jovens portugueses, aproximadamente. E, geralmente, essa idade aí que eu falo, é entre 15 e 39 anos. E outra coisa muito complicada, 1/3 das mulheres em idade fértil, ou seja, 1/3 das portuguesas em idade fértil também não estão em Portugal. Isso dá um impacto muito grande na fecundidade, né? E na questão de trabalho também, tá? Então, são assuntos muito sérios que não são discutidos nem falados, tá? Bom, tem uns dados aqui bem atuais, tá? O Atlas da Imigração Portuguesa, lançado este ano de 2024. Filhos de mães portuguesas no estrangeiro são atualmente 20% do total de nascimentos, tá? Outra coisa muito importante também que eu notei é que 1% do total de imigrantes do mundo são portugueses, tá? Enquanto que a população de Portugal, se a gente colocar na população mundial, corresponde a 0,13%. 0,13%. Então, reparem bem, tem um peso muito importante isso, né? Já que Portugal tem 1% do total de imigrantes do mundo, tá? Total de imigrantes do mundo, pelos dados das Nações Unidas de 2019, 247 milhões de imigrantes no mundo, ou seja, 3,4% da população mundial. E 2,6 milhões são portugueses, tá? Em 2019, né, como eu já falei, 1% dessa população são portugueses, enquanto que, como eu já disse antes, Portugal tem 0,13% da população mundial. Então, olha o peso que tem isso, gente, tá? Então, continuando, outra questão aqui que eu achei nessas pesquisas muito importante. 1.600 enfermeiros saíram de Portugal
principalmente para a Suíça, ou seja, 60% dos inscritos na Ordem de Enfermeiros, tá? Eles foram também para a Espanha, Bélgica, França, Reino Unido e também a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Ou seja, existe uma carência crônica de enfermeiros, ou seja, existe uma carência crônica de pessoal na saúde. Então, não são os imigrantes que estão sobrecarregando o sistema de saúde. O sistema de saúde já está deficiente, independente de haver essa imigração, né? E mesmo porque, se a gente for fazer um cálculo aí, se 2 milhões de portugueses imigraram e entraram 800 mil imigrantes, ainda está sobrando lugar para muita gente, se a gente for considerar por esse lado, né? Então, não são os imigrantes o culpado do problema crônico de saúde em Portugal, né? Bom, outros detalhes aqui que eu achei importante. Portugal sempre foi um país de emigração da União Europeia, tá? Sempre foi, ou seja, os portugueses sempre saíram de Portugal para outros países da União Europeia. Agora, né, depois desse período que eu falei aí de 2016 até 2020, né, Portugal começou a ser também um país de imigração. Ou seja, estão vindo para cá mais pessoas, o que deixou essa balança um pouquinho mais equilibrada, tá? Então, como eu já falei, né, tem outros dados aqui que falam que qual é a maior quantidade de países e de cidadãos que vêm. Além daqueles que eu falei antes, também tem outros estudos que falam o Brasil, como sempre, né, já foi citado, Reino Unido, Cabo Verde também, e também Romênia e Ucrânia, né? Isso também tem a ver com questões políticas na Europa, né? Tá? Bom, dados do Alto Comissariado para as Migrações, tá? A maior concentração de imigrantes, aonde é? Lisboa, Setúbal, que é ali na região próxima a Lisboa, Porto e Faro, né? Faro, lá no Algarve, né? Eu acredito que muitos desses que migram de outros países da União Europeia, como Alemanha, ingleses, franceses, italianos, eu acredito. Isso eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que estejam no Algarve. Porque quando nós fomos lá no Algarve, a quantidade de pessoas dessas nacionalidades lá é muito grande. Tanto é que eu fui no supermercado, na hora de pagar, a moça falou comigo em inglês, pensou que eu era inglesa. Daí você vê a quantidade realmente de europeus de outros países lá, né? Ou seja, voltando ao assunto, no século XX, Portugal foi um país basicamente de emigração, ou seja, portugueses saindo de Portugal. E, como eu já disse, esse saldo migratório só começou a mudar no ano de 2016, tá? Ou seja, são muitas informações, não sei se deu para vocês pegarem aí a ideia, tá? Mas é isso aí. Peguei um outro dado aqui, numa outra fonte, que é o relatório de imigração de 2020 do Gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, fez também uma pesquisa que diz 10 países do mundo com maior emigrantes, com maior quantidade, com maior população de emigrantes, ou seja, que saem do país. Segundo essa fonte, diz que, em primeiro lugar, a Palestina,
Segundo lugar, Porto Rico. Terceiro, Bósnia. Quarto, Síria. Quinto, Albânia. Sexto, Armênia. Sétimo, Macedônia. Oitavo, quem não mais que Portugal. Número 9, Moldávia. E 10, El Salvador. Então, segundo o gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tá? Num relatório de 2020, relata isso. Ou seja, minha gente, não sei se deu para vocês entenderem aí e guardaram esses dados, mas resumindo, Portugal sempre foi um país de emigração, ou seja, os portugueses sempre emigraram muito, né? E há pouco tempo que começaram a receber um pouco mais de pessoas oriundas de outros locais, principalmente, né, dos países da comunidade de língua portuguesa, principalmente o Brasil. Mas Portugal também vai muito para o Brasil, gente, ó. Não sei se vocês lembram aí, olha, que eu li, né? O Brasil é um dos países de maior escolha, tá? Para os portugueses emigrarem, por incrível que pareça, né, gente? Mas é isso aí, tá? Ou seja, o Brasil é o quinto lugar de escolha no mundo que os portugueses vão emigrar, que vão para viver, tá? Então, é uma coisa, né? Tanto vai para lá como vem para cá, né? Então, ou seja, se a gente analisar esses dados, a gente vai ver que está havendo um déficit de pessoas em Portugal para habitar, para tocar a economia. É isso que eu entendi, pelo menos por esses dados, tá? Porque estão saindo mulheres em idade fértil, estão saindo jovens, né? Uma quantidade de jovens muito grande, ou seja, 30% dos jovens nascidos em Portugal emigram para outros países, tá? Isso acaba realmente causando um impacto muito grande na economia, tá? Então, qual que é a minha conclusão também? O que acontece com toda essa questão migratória aí? O que acontece, né? De quem é a culpa, então? Aí eu pergunto, da crise imobiliária, da crise da saúde, da crise de empregos? São os imigrantes? Será? Ah, não creio. Isso é uma questão de administração, tá? E de gestão do país. O que acontece, na minha opinião, pelo menos, é que os estrangeiros viraram um bode expiatório, tá? Para dar uma resposta à sociedade desses problemas crônicos, tá? E o que acontece? Certos partidos políticos, né? Certos partidos políticos acabam usando, né, essa tese, vamos dizer assim, para ganhar votos, para convencer as pessoas. É preciso refletir, gente. É preciso pensar, né, para entender melhor o que acontece nessa situação. Então, eu convido a todos a essa reflexão, tá? Eu acho que tem muitos outros dados que provavelmente podem ser analisados. Eu não sou especialista no assunto, mas eu gosto muito de entender o que acontece. Então, essa questão de toda hora ver falando, volta para o seu país, é brasileiro sendo xingado, é problema em escola, universidade, em aeroporto, para todo lado. Então, eu acho que as pessoas não refletiram,
não entenderam exatamente o que está acontecendo. Então, acho isso tudo lamentável. Portugal saiu pelo mundo, colonizando o mundo. E então, o que acontece? Tudo que vai e volta, gente. Além, se a gente ainda for olhar para o lado espiritual, ainda tem o problema kármico, né? Tem o problema kármico também, se a gente for olhar para esse lado. Então, assim, não é por aí, tá? Então, a gente tem que olhar isso por um outro lado, tá? Isso aí, na minha opinião, essas pessoas que ficam, volta para sua terra, né? São pessoas que desconhecem história, que desconhecem política, ou seja, além de tudo, são pessoas que não têm uma evolução espiritual muito adiantada, né? Então, gente, vamos procurar entender melhor as coisas, mas assim, pessoalmente, na minha vida aqui em Portugal, eu não tenho tido problemas. Os portugueses têm sido gentis, educados, os vizinhos são muito bons. Aqui onde eu estou, sempre estão dando uma coisinha, outra, uma fruta, uma verdura. São muito legais, tá? Então, eu acho que as pessoas precisam refletir sobre a sua questão histórica, principalmente, sobre a questão do mundo em que estão inseridos e ver que, assim como vem gente para Portugal, por esses dados aqui, no meu entendimento, precisa de imigrantes, né? Porque quem que vai tocar construção civil, restauração, etc. Quem? Essas pessoas dessa pirâmide aí de mais idade é que não vai ser, né? Ou seja, tem que haver uma conscientização do que está acontecendo, né? O que acontece, como Portugal está inserido no mundo. Eu acho que não está acontecendo isso. As pessoas estão engolindo narrativas e teses que circulam na internet, que os partidos políticos jogam em cima das pessoas, né? E não são só portugueses, não. Tem brasileiro também que já engoliram essa narrativa aí, também achando que a culpa é dos imigrantes, né? Mas não é bem assim, na minha opinião, tá, gente? Então é isso aí. Eu espero que tenha sido, assim, agregador este conhecimento, porque eu aprendi bastante. Espero que vocês possam refletir, né, sobre essa questão, né, conversar com as pessoas, tá? E trocar ideias sobre o assunto, porque a sociedade precisa amadurecer a opinião sobre isso, tá? Então tá, gente, espero que tenha sido proveitoso. Eu adorei, porque eu gosto de estudar e gosto de aprender coisas. Então eu aprendi muitas coisas, eu nem tinha ideia que era assim, né? É isso aí, gente. Então, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, tá bom? Que aqui temos informação também, tá bom? Então, até mais!